Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras a partir da 1h. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito importante. As pessoas às vezes não se dão conta, né? Mas tudo tem um início, um propósito, um porquê. E não seria diferente com as religiões de matriz africana no Brasil. E o início, como o próprio nome diz, se remete lá no território africano, lá na África, lá no território mãe. Evidente que quando se chegou ao território brasileiro, as coisas tiveram uma outra movimentação, outro viés, mudaram. Foi mudado todo a semântica, o propósito. Na verdade, não foi mudado, houve uma adaptação, porque o território brasileiro, naturalmente, como o território africano, nem tudo que tem num continente se tem no outro. Por exemplo, houve uma adaptação para a gameleira branca, que lá na África existe baobás, iroko. E justamente o culto a Iroko foi adaptado para o território brasileiro em cima da gameleira branca, que é uma outra árvore com muita semelhança com o Iroko africano. E essa forma de culto foi adaptada à forma brasileira. Então, isso é só um exemplo entre tudo que já foi adaptado. E a gente tem raiz africana já a partir de 1870, porque houve muitas crises, lutas por poder, lá no território Nagô-Iorubá principalmente, e esse culto veio parar aqui no Brasil. Então, haviam reinos menores, como de Afonjá, Cancafô, a cidade de Lorim, de Opelê. Então havia uma independência tribal, porque na verdade a forma política dessas localidades diferem muito do que a gente conhece aqui no Brasil. E isso foi se adaptando ao longo do tempo. Mas havia autoridade, havia poder. Por exemplo, havia o Afonjá. O Afonjá era um guerreiro, não era uma localidade. E depois isso veio dar nome a um dos candomblés mais importantes do Brasil. Os soldados, escravos muçulmanos, tudo isso teve uma importância na edificação do candomblé brasileiro que hoje em dia já se tem como uma outra vertente, já não é o que veio da África. Porque ao chegar no território brasileiro houve muitas adaptações e isso acaba gerando até mudanças. Mas isso de acordo com o que a gente tinha aqui, do que já havia aqui nesse território. Então as pessoas consideram o candomblé brasileiro uma coisa diferenciada, não é o que veio da África, não é o que se tem como matriz, vamos dizer. Houve toda uma adaptação para que se pudesse trabalhar com ele. Então, cidades importantes como Oió,
Ejibo, Ilobu, foram saqueadas e destruídas. E os seus povos foram negociados com comerciantes brasileiros de escravos como essa mão de obra. E eles acabaram parando aqui. E eles não eram escravizados, eles não eram escravos na terra de origem. Mas eles foram vendidos para o Brasil por intermédio desses atravessadores, que na época eram comerciantes comuns. Isso era permitido. E eles negociavam como mercadorias as pessoas. Então elas vieram transportadas como prisioneiras, capturadas, e durante várias guerras eles acabavam chegando na Bahia, porque a Bahia, na verdade, eles vinham de Judá, mas eles chegavam na Bahia porque a Bahia era o porto mais próximo, vamos dizer, naquela época, para se chegar com essa mercadoria. A mercadoria nada mais era do que as pessoas escravizadas, os negros. E eles saíam de Judá, por exemplo, e vinham, que Judá fica no Daomé, no território que hoje é o Benin. Existem até alguns documentários que mostram a volta desses povos, que eles estavam em território brasileiro e acabaram voltando para a África já com um outro intuito, quer dizer, voltando para o território mãe, porque eles saíram de lá passando pelo portal do esquecimento e que, na verdade, eles não esqueciam a terra deles. Havia um banzo, uma saudade muito sofrida, muito doída, e tudo isso já foi contado em documentários, em livros, em histórias, em revistas, e até em samba enredos, em enredos de escolas de samba. E esse banzo, essa saudade, era o que a gente poderia chamar de uma depressão. Eles sofriam com isso, né? Essa saudade, essa coisa, e eles não tinham perspectiva de voltar. E justamente muitos, infelizmente, morriam quando eles saíam do território africano para o brasileiro, porque não havia perspectiva de volta realmente. Eles não tinham essa perspectiva para voltar. Eles sabiam que eles sairiam do território mãe, mas eles não sabiam se iriam algum dia voltar. E muitos não voltavam, porque eles morriam na trajetória e morriam nos oceanos de lá para cá. Já já nós voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. Hoje contando um pouco do início de tudo, como tudo começou para o nosso candomblé brasileiro. Como eu disse no início do bloco anterior, o nosso candomblé ele é tido como um candomblé diferenciado, não é o mesmo, como se diz, do culto tradicional, embora tenham vertentes aqui no nosso território de culto tradicional. Eu dizia que eles saíam lá do portal do esquecimento, saíam de Judá, por exemplo, no Daomé, que hoje é território do Benin, e de Lagos, que é na atual Nigéria. Então, havia muitas tribos que, entre aspas, exportavam seus negros. Na verdade, havia os atravessadores, os comerciantes, eles comercializavam os escravos como mercadoria. Então era muito comum eles examinarem as pessoas como se fossem uma caixa de qualquer coisa. Olhavam os dentes,
se as pessoas fossem fortes, né, negros fortes, homens fortes, isso era inaceitável para eles. Como eu disse, havia um banzo, uma saudade, e eles tinham uma espécie de anterior à depressão que nós conhecemos hoje como doença, eles tinham essa saudade, eles adoeciam. E muitos não chegavam ao nosso território porque eles morriam nessa travessia entre o território africano e o território brasileiro. Eles morriam no meio do mar. As condições de viagem eram péssimas. Eles eram tratados de maneira não civilizada. Era muito difícil. Vocês imaginam, perdão, vocês imaginam como era sobreviver em navios em condições subhumanas. Ai, preciso de saúde. Vocês imaginam como era sobreviver, como era a sobrevivência no fundo de um casco de navio, acorrentados, com trabalhos forçados. A gente vê isso hoje em dia em documentários, em filmes, e não é romântico. Não é uma coisa como aventura. Isso foi real. O sofrimento era real. Então, o destino normalmente era a Bahia, às vezes São Luís do Maranhão, que, na verdade, para São Luís foram mais os Voduns, né? A família real de Abomey. Foi estabelecido um culto por Agontimé, na Agontimé, que era a mãe do Reguezo. Então, assim, que é uma vertente, o início do candomblé Jeje, que depois os Iorubás, os Nagô e Iorubás, eles aceitaram, que é da onde vem justamente a família Querejebe, Omulu, Nanã, Euá, Oxumaré, Ossan. Essa família vem justamente do candomblé de Jeje, mas eles se aglutinaram ao culto Yorubá Nagô porque ao chegar aqui houve toda essa adaptação, como se dizia do samba da Tia Ciata lá no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, havia uma pequena África ali na Gamboa, perto do que é hoje o Sambódromo. Então, eles aglutinaram. Então, vi um pedacinho de cada canto da África. Então, quando hoje você toca um xirê num candomblé de Queto, que ele aglutina todas as vertentes, né, principalmente Jeje, Nagô, Yorubá, até Efon, é porque eles tiveram que se juntar. No fundo, no grosso, era todo mundo africano. É lógico que cada tribo, cada localidade tinha o seu deus. Então, por exemplo, você vai para Oió, eram os servos, os crentes, né? Os adoradores, digamos. Enfim, o pessoal que gostava, o pessoal que tinha como seu deus Xangô e todas as suas qualidades, todos os seus caminhos, como a gente chama hoje em dia. Então, Oió, Xangô era patrono de Oió. E assim foi com todos os orixás. Então, o Benin trazia Nanã, Elegibô, com Oxalá. Então, cada canto vinha trazendo o seu deus de origem. E isso foi se aglutinando no candomblé brasileiro. Há as diferenças, por exemplo, do candomblé de Angola. No candomblé de Angola existem mais ou menos os mesmos deuses, às vezes com denominação diferente. Matamba é Inhansã, né? Lemba ou Lembá é Oxalá. Então,
cada um tem o seu. Mas, no grosso, todos eram africanos e todos cultuavam seus deuses. O que se desenvolveu primeiro no Brasil foi o candomblé de Angola. E com o passar do tempo, lá pelos anos 60, no início dos anos 70, o candomblé de Queto começou a se popularizar. Por quê? Porque o candomblé de Angola, grosso modo, e a gente observando como pesquisador, e eu como pesquisadora, né, e as pessoas que são dedicadas a isso, a gente observa que o candomblé de Angola sempre foi muito mais sacrificado. Como mais sacrificado? Por exemplo, uma pessoa que é iniciada no candomblé de Queto, naturalmente ou muito comumente, ela carrega o quelé, que é uma aliança que ele tem com o seu respectivo orixá, durante um mês. No candomblé de Angola, que era a prática até o final, ou pelo menos até a metade dos anos 70, ou até o final dos anos 70, o chamado quelé, no candomblé de Angola, a pessoa carregava durante 3 meses. Então, era um período que a pessoa às vezes ficava reclusa. E hoje em dia é muito complicado as pessoas deixarem de trabalhar 3, 4 meses, porque a sobrevivência tem ficado cada vez mais difícil. Então, as pessoas acabam optando por aquilo que pode ser mais restrito. Então, se a pessoa tira férias num mês, ela consegue se iniciar em determinada casa, enfim, que tem como seu patrono, ou tem como como reza a lenda, vamos dizer assim, o candomblé de Queto. Já já nós voltamos. Sensorial Espaço Terapêutico, localizado no Boqueirão, na cidade de Praia Grande, é um local para você realizar cursos e atendimentos, como com o baralho cigano, o tarô, o jogo de búzios, também fazer tratamentos psicoterapêuticos individuais, tratamento com massagens. É um espaço preparado para receber você com toda a infraestrutura e o conforto necessário. Consulta nosso site, veja toda a nossa agenda de cursos. Temos também a loja online com diversos produtos. Então acesse agora sensorialet.com.br. Sensorial Espaço Terapêutico, expandindo consciências. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total. Um abraço ao Babá Ronald Ed, aos amigos. Muito obrigada aqui a todos que nos enviam aí perguntas, pedem para a gente falar sobre determinado assunto e vamos esmiuçando. Muito obrigada pelas críticas construtivas, pelas coisas boas que vocês têm falado aí para a gente. E eu gostaria de lembrar aí o contato que nós temos. Pode ser aqui pela página da Sensorial FM, no programa Candomblé Total, ou pode ser o contato direto com a Gislaine Vicente. No e-mail gislainevicente07, numeral, @gmail.com. No WhatsApp 11 977547604. No Messenger, no Facebook Gislaine Araújo, entre aspas embaixo e entre parênteses vem Gislaine Vicente. E também pelo Instagram Gislar96, Gislaine Vicente 9. E no Excesso Só de Alegria by Giza, também é uma página que nós temos, até pelo envolvimento que a gente tem também com o carnaval. Isso a gente também proximamente estaremos desenvolvendo um pouco mais aqui na Sensorial. Então eu dizia, meus amigos, que no bloco anterior, que o candomblé de Angola, ele era tido como mais sacrificado, um pouco mais sacrificado do que o candomblé de Queto, e por isso a transição. Muitas pessoas fizeram essa transição, eram iniciadas em Angola e foram para o Queto em função desses momentos, porque era muito difícil você se manter 3 meses afastado de um trabalho, por exemplo.
né? Porque você colocava em risco a sua sobrevivência. Agora, no candomblé de quê? Tem um mês, as pessoas conseguem fazer tudo. Tem a reclusão, a iniciação, enfim, e o depois. Então, em um mês, as pessoas tiram férias e conseguem depois dar continuidade à sua religiosidade. No candomblé de Angola era um pouco mais sacrificado. Então, houve essa transição, principalmente do final dos anos 70, 1970, para hoje, anos 2000. Então, já estamos na década de 2020. Então, as pessoas optaram por isso. Não se perdia naturalmente algumas coisas, mas os entendimentos, assim como as tribos, eram outros. Então, não se iniciava do zero, porém, muita coisa era modificada. Hoje em dia, a gente fala que cada casa tem a sua tradição. É lógico que as casas matrizes, que são centenárias aí, que vieram da Bahia e se espalharam por todo o Brasil e até outros países, devem ser respeitadas, porque tem uma diretriz, né? Nada é criado do nada, né? Nada foi criado, as coisas foram adaptadas quando chegaram ao Brasil. Então, esse legado, essa coisa que veio lá de início, tem que ser respeitado. Nada pode ser modificado a bel prazer. Você só se adapta no momento que você não consegue manter o que é tradicional. E isso tem que ser muito bem avaliado, isso tem que ser muito bem observado. Que nada é mantido de maneira ao bel prazer. Eu vou mudar isso hoje porque eu quero mudar. Não. As coisas são adaptadas porque existe uma necessidade. Então, qual foi a necessidade das pessoas que estavam se iniciando no candomblé moderno? Ficarem reclusas o menor tempo possível, porque a sobrevivência tem sido cada vez mais difícil, há muito desemprego. Se a gente olhar a modernidade de hoje, há menos empregos, há algumas colocações, você trabalha às vezes como freelance em muitas coisas, como autônomos, por exemplo, nem sempre a carteira é assinada. Então, essas garantias trabalhistas, elas vão caindo por terra e vão sendo criadas outras formas de trabalho. Então, às vezes, o vínculo não é permanente. Então, as pessoas têm que lutar, batalhar pelo dia a dia. E isso afetou diretamente a religiosidade das pessoas. Então, uma iniciação em religiões iniciáticas, como o candomblé, que as pessoas precisam ficarem reclusas, precisam ficar isoladas num certo momento, porque aquilo tem que ser interiorizado, são energias, se mexe com muita coisa, que precisa haver uma limpeza espiritual, como há em qualquer uma outra religião iniciática. Você deixa um passado e você começa uma nova vida, isso é natural. Então as pessoas têm que ficar um pouco mais reclusas, mais guardadas, mais para dentro de si, como acontece num convento, por exemplo, né? Então, existe todo esse preparo, todo esse cuidado antes que a pessoa volte para o seu convívio natural de sociedade. Então, é interessante que se tenha todo esse cuidado. É interessante que se tenha todo esse viés, esse olhar complacente para quem procura um novo estilo de vida, porque a religiosidade ocorre como o esporte, por exemplo. Quem escolhe ser de determinada religião tem uma vivência que se equivale ao esporte, porque quem pratica esporte, por exemplo, tem que manter uma dieta. Isso é, via de regra, é uma coisa que é comum. As pessoas se irmanam em torno de um propósito. Então, quando ela
eu vou fazer ciclismo. Então, quem vai fazer ciclismo não pode engordar, tem que ter massa magra, porque a chamada bike, a bicicleta, tem que ter uma sustentação para aquela pessoa sob pena dela não se equilibrar no banco, no selim da bicicleta, da chamada bike. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e o mesmo ocorre com a religião. Já já nós voltamos aqui no Candomblé Total. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi e, claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e eu falava sobre essa questão das escolhas. Então, a religiosidade, ela parte de um momento que você precisa fazer essa escolha. Então, como eu disse antes, o esporte te leva a ter um estilo de vida. A religiosidade também. Quando você escolhe uma religião, você mantém um certo nível de proximidade com aquilo que você acredita. Então, tenha isso sempre em mente. Tenham isso sempre em mente. Há escolhas, há ganhos e perdas. Porque você, quando se inicia, você vai ter algumas perdas. Mas em contrapartida, você vai ter talvez muito mais ganhos, porque você aprende a conviver com outras coisas. E isso, inclusive, se houver seriedade no que você está fazendo, haverá uma maturidade, um amadurecimento muito forte, muito grande, que às vezes as pessoas levam mais tempo. Por quê? Por ser uma religião iniciática, o candomblé ele é iniciado a qualquer momento. Então existem crianças que são iniciadas com poucos meses de vida, às vezes até na barriga da mãe, já são iniciadas. Então elas já crescem dentro de preceitos, dentro de crenças que já são passadas para essas crianças. Então elas já crescem com certos dogmas que eles poderiam aprender ao longo da vida, mas porém aprenderam antes. Então o candomblé ele tem essa movimentação, ela tem essa mobilidade. Ela não é uma coisa muito estática, não é uma coisa tão rígida do ponto de vista de idade, de iniciação pela faixa etária. Então, tanto pode ser uma criança que está dentro do ventre da mãe, como pode ser um ancião com 70 anos. Isso vai muito da vontade, do destino, do que a pessoa espera. Hoje, nós temos uma longevidade da população brasileira mundial. A gente pode dizer da população mundial, mas a gente falando de Brasil, da população brasileira, a gente tem uma longevidade muito forte, muito grande, brincando. As pessoas chegam aos 100 anos.
Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa por uma outra pesquisa que eu estava fazendo e a pessoa falou: olha, eu tenho 75, cuido do meu pai com 100 e minha avó chegou aos 99. Então, isso já é uma coisa de família. Isso já é uma coisa de família. E as famílias cada vez mais têm se valido desse ganho. É um ganho. Por que não? É um ganho. Você viver muito é um ganho. Em território africano, quando se tem filhos, você marca uma continuidade. E quando você vive muito, é como se fosse uma bênção. E o africano, assim como o oriental, sobretudo o chinês e o japonês, eles reverenciam tudo que é muito velho. Na sociedade japonesa, ter mais de 100 anos é uma dádiva. Eles respeitam muito as pessoas mais velhas, as pessoas idosas. Elas são super bem queridas, bem tratadas, porque quando você cuida do seu velho, quando ele é bem tratado, ele tem prazer de passar para você o conhecimento dele. Ele tem o maior prazer de, olha, daqui a pouco eu estou indo embora, mas eu quero passar para você o que eu aprendi. E assim a humanidade, ela vai se aprimorando, a humanidade vai crescendo. A humanidade vai tendo um desenvolvimento. Mas já já nós voltamos com mais aqui, no Candomblé Total. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. E nesse último bloco, meus amigos, da Sensorial FM, do Candomblé Total, eu dizia, para finalizar esse pensamento no bloco anterior, que tem um ditado africano que ele diz o seguinte, que quando um velho morre, um idoso, é como se você queimasse uma biblioteca inteira de conhecimento. Ou seja, o conhecimento que o velho tem equivale a uma biblioteca. Isso, se você trazer para perto de você, você percebe que é isso mesmo. Quando tem uma pessoa que tem conhecimento, o conhecimento é uma coisa que vale muito, é uma moeda para os africanos. E se você trouxer para o dia de hoje, você vai perceber que é isso mesmo. O que você tem de conhecimento equivale a uma biblioteca. Quanto você não gastou para trazer esse conhecimento para perto? Ou livros, cursos, conversas, modos variados de você obter cultura, conhecimento, sabedoria, educação. Tudo isso tem um valor muito grande. Isso não só, né, em território africano, mas os orientais trazem isso. E isso é muito parecido nas duas culturas, né? Isso tudo é muito parecido nas duas culturas. Tem uma ligação, os africanos e os orientais. E nós, como somos um povo miscigenados, né? O brasileiro é um povo miscigenado. Então ele tem tudo isso nas suas entranhas. Isso vem dos povos africanos e dos povos orientais. E a gente tem que ser muito grato a isso. Nós em São Paulo, nós temos uma miscigenação muito grande. E o Brasil inteiro tem essa vertente de povo miscigenado. Isso é muito sagaz para a gente. Isso é muito salutar, é muito importante porque
resulta no que nós somos hoje. Nós só temos a agradecer. E se em algum momento eles foram maltratados nesse território nacional e eles viram por bem de voltar às suas origens, a gente tem que manter o legado, os aprendizados e entender que o retorno implica em voltar ao cordão umbilical, ao renascimento. E isso é um legado que fica para as próximas gerações. Eu vou ficando por aqui agradecendo muito a todos vocês, agradecendo ao Babá Ronald Ed, que sempre tem sido um amigo além tudo, né? É muito bom a gente ter as amizades. Nesse próximo mês, a gente comemora o Dia do Amigo, né? Aliás, tem várias datas que são colocadas ao longo do ano e que se repetem. Mas vamos ser amigos, todos nós, amigas. Teremos sempre a ganhar quando temos respeito dentro do coração, na mente. Vamos ser felizes. E para nós que somos de religiões de matriz africana, vamos nos unir mais. Acho que a gente só tem a ganhar. Um abraço, muito obrigada e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.